Olá, paz do Senhor para todos. Bom, hoje eu quero meditar com vocês a respeito de uma palavra, e essa palavra eu quero mandar especialmente aquelas pessoas que estão enfermas, quem está doente, independente de que doença seja, dor de cabeça, no dedo até ao cabelo, não importa qual doença grave, doença de osso, qualquer tipo de doença. Porque quem cura não sou eu. E quem cura qualquer tipo de doença, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, essa mensagem vai para você. Não importa onde você esteja. Se você está em casa, se você está no carro, se você está viajando, se você está no hospital, se você está na UPA, se você, onde você estiver, essa mensagem eu quero que você preste bem atenção, porque para você ser curado só depende de você e de qualquer enfermidade, não depende de mim. Eu preciso levar essa palavra para você, mas quem cura já disse que quer curar agora. E se você quiser ser curado agora, então escute o que é que diz a palavra. A palavra não é minha, a palavra é a palavra de Deus. É aquele que criou todas as coisas, que fez todas as coisas. Veja, diz o seguinte, a respeito da oração. Mas quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta, e ora ao teu Pai em secreto, porque o teu Pai que escuta em secreto te recompensará. Ele não disse para pedir só isso, para pedir só aquilo. Ele disse que ore. Muitas pessoas entram no seu quarto, fecham a sua porta, e eu ouvi um pastor dizer que quando você entra no seu quarto e você fecha a sua porta, Deus abre a porta da bênção, do derramar do Espírito, porque você está cumprindo um mandamento que Ele determinou. E muitas vezes as pessoas vão, não, eu vou para o culto de oração buscar, tudo bem, é o local certo para a igreja, mas Ele não disse, vá para o templo. Está com problema? Entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora com fé, derrama o teu coração diante dele. Sabe por quê? Essa palavra é para você que está doente, está enfermo, com qualquer doença, seja no início, seja doença terminal, seja qual for a doença. Ele cura todo tipo de doença, de enfermidade, porque Ele não tem prazer em você estar doente. Ele não tem prazer na sua enfermidade. E Ele diz, pede o que queres no meu nome ao meu Pai. E se tu creres, será feito. Então Ele não mente. Ele não mente. E veja bem, eu estou com um problema, sei lá, de vesícula. Ele foi quem fez a vesícula. Quando Ele fez o corpo do homem, Ele planejou tudo. Todas as células, todos os átomos, todos os órgãos. Da glândula pineal, é uma glândula bem pequenininha que fica lá na divisóriazinha assim, no meio do cérebro, lá em cima. Uma glândula importantíssima. Foi Ele que fez e Ele sabe por que fez. O cérebro, cada giro daquele, você não sabe aquelas dobrinhas, são chamados de giros. Cada giro daquele, Ele sabe a função, porque foi Ele que criou. Cada neurônio. Então Deus conhece o teu problema. Ele sabe onde tocar. Ele sabe onde mexer. Ele sabe o que alterar. Tem coisas que é só Ele que pode alterar. Porque já está numa situação que... E agora? Ele sabe exatamente onde mexer. Veja,
a situação daquele leproso, daquele general da Síria, Naamã, que procurou o profeta. E o profeta foi o profeta. Ele fez aquilo inspirado por Deus e mandou o camarada tomar banho, dar 7 mergulhos. Onde é, na cabeça do general passava isso. Onde é que a água, eu pulando ali naquela água barrenta do Rio Jordão, eu vou ficar curado? Qual é a propriedade que tem na água? A propriedade não estava na água, a propriedade estava no atendimento ao mandamento de Deus. Na fé que ele teve de dizer assim, se ele mandou, eu vou lá. E ele foi. Então, Deus, ele sabe o que é que pode fazer você ficar curado agora. A tua cura. Ele sabe. Ele conhece cada hemácia do teu sangue. Ele conhece cada parte do teu rim, cada parte do teu fígado, do teu intestino, do teu olho, da tua boca. Ele sabe cada parte, porque foi ele que fez. E ele não fez para funcionar errado. Ele não fez para dar errado, ele fez para dar certo. Não, porque o meu joelho tem aqui a juntazinha, tem uma membrana, tem uma cartilagem que ele fez tudo isso para durar e durar muito. Ele não fez para durar pouquinho. Às vezes acontece um acidente que foge à nossa vontade e você fica com uma determinada enfermidade. Aconteceu um acidente de moto, um acidente de carro, ou um acidente dentro de casa, ou com o passar do tempo, você pisando de uma forma, ou você acostumou a andar de um jeito, você está com uma postura de coluna, uma postura errada, né? Deus sabe como consertar, porque ele consertou uma mulher, uma velhinha, que estava toda empenadinha, entrou dentro da igreja. E ele disse, epa, vou curar essa velhinha. E ele mandou ela se endireitar, e ela se endireitou. Aquele homem que tinha 38 anos, que estava lá no tanque de Betesda. 38 anos enfermo. E ele curou. O cego de nascença. Ele sabe como curar. Ele sabe o que fazer para que você saia desse hospital hoje. Mas o diagnóstico é complicado, eu vou ter que passar aqui tantos dias. Pode passar tantos dias quem quiser, mas se você quiser sair daí agora, fale com ele, o dono da vida. Eu digo isso porque aconteceu comigo. Aconteceu comigo. Eu estava com um problema sério. O médico disse que vai ter que fazer a cirurgia, quarta-feira, ter que abrir. E eu ali agoniado, chorando, 15 dias. E eu digo, e agora? E foi lá, o pastor teve um culto no hospital do Derby, e o pastor foi lá, e o pastor leu um versículo. A partir daquele versículo eu peguei aquela palavra. E eu 15 dias sem dormir, agoniado, sentindo dores. Mas a partir daquela noite, o pastor foi lá e leu o Salmo 46, o versículo 10. Você crê? Eu digo, creio. Ele foi lá e leu somente a parte A do versículo. Aquietai-vos e saber que eu sou Deus. E naquele mesmo momento, Deus me curou. E até hoje, 30 e poucos anos, e eu estou aqui. E no dia que era para fazer a cirurgia, o médico me deu a alta, tirou os equipamentos e disse, pode ir embora. Bom, o senhor vai passar algum remédio? Ele disse, não, pode ir embora, não sei o que aconteceu, só sei que você está curado, vai embora. E até hoje estou aqui. Meus irmãos, meus amigos, não interessa se você é crente, não interessa se você não é crente, o que interessa é a sua fé. Aquela mulher, Ciro Fenícia, não sei se eu já falei aqui com vocês, uma mulher que era de outro país, ela sentiu, ela soube que Jesus Cristo ia passar perto da terra dela. E ela foi lá, porque a filha dela estava endemoniada, não tinha jeito.
E ela, cansada daquela agonia toda, ela procurou Jesus. Ela sabia que Jesus era o único que podia resolver o problema dela. E ela foi. E quando ela chegou lá, Jesus tratou ela de uma forma. Ele fez um teste tão grande com aquela mulher. E ela clamando atrás: Senhor, me ajuda. Senhor, me socorre. E Jesus calado. Isso está escrito em Mateus e em Marcos. Em Marcos diz que ele entrou numa casa para se sair daquela mulher. Os discípulos disseram, está em Mateus, capítulo 15, 14, diz que os discípulos diziam, manda essa mulher embora. E ela lá insistindo, porque ela sabia que Jesus curava e que Jesus podia fazer. Pessoal, segredinho aqui pra gente. Todo o poder está na mão de Jesus Cristo. Creia, somente. Todo o poder está na mão dele, ele faz. E é simplesmente você ter fé, você acreditar. Se você está aí no hospital acreditando, se você está doente, enfermidade, se você acha que não passa de hoje, mas se você crer, você sai daí hoje. Não existe dificuldade, enfermidade difícil. E aquela mulher, quando chegou perto de Jesus, Jesus disse a ela uma coisa dura. Não é digno que eu pegue a comida dos filhos, dê aos cachorrinhos. E ela pega aquela mesma narrativa e diz, ó Jesus, eu sei. Ela adora ele, cai nos seus pés, adorando, e diz, eu sei, mas eu sei que as migalhas que caem da mesa dos filhos, que caem no chão, os cachorros comem. E Jesus olhou para ela e disse, mulher, seja feito conforme a tua vontade. E quando ela voltou para casa, encontrou a filha dormindo, livre do demônio, os espíritos imundos que estavam na filha dela. Então você que está enfermo, você que está passando por dificuldade, você que está possesso, você que está com problema de estresse, de depressão, saiba que tudo isso o nosso Jesus Cristo cura. E ele cura agora. Não precisa de muita coisa. Não precisa de ninguém ir aí botar a mão na sua cabeça. Não precisa você ir para a igreja se você tiver fé. Aí onde você está, no hospital, na sua casa, creia, ore, peça, se derrame diante dele, que ele faz. Se você está próximo a algum presbítero, chame ele agora. Ei, meu irmão, vem cá, pegue o seu óleo e unja, porque é bíblico também. A unção com óleo. E ele vai ungir. E você vai ficar curado. É só crer, pessoal. O segredo é crer. O segredo está em você acreditar. Se você acredita, se você tem fé, você vai se levantar dessa cadeira agora. Se você tem fé, você vai sair dessa cama agora. Não sou eu que estou dizendo. A palavra não é minha, a palavra é a palavra de Jesus, a palavra de Deus. O Espírito Santo me impulsionou para fazer essa mensagem agora pela manhã. Eu estava orando, né? Diz assim, fale, porque quem tiver fé, e não é uma pessoa, nem duas, nem três, nem quatro, nem cinco, nem 100, nem 20, é todos quanto ouvirem essa mensagem e tiverem fé, pode estar onde for, Deus está dizendo para você agora, levanta, aquieta teu coração e sabes que eu sou Deus, eu não mudo, eu sou o mesmo. Operei no passado e opero agora. É só você crer. Então, meu amado, meu irmão, minha irmã, você que não é evangélico, se você crer, Deus fará o milagre agora. Porque Ele conhece o teu corpo e Ele sabe onde tocar. Ele viaja dentro do teu corpo e Ele sai
Ele conhece cada célula, cada órgão, cada ponto que está fora do lugar. Ele conhece. E se não for coisa do teu corpo, se for coisa espiritual, ele também vê. E do jeito que ele disse àquela mulher: mulher, tua fé é grande, seja feito conforme a tua vontade. E lá no país daquela mulher, o espírito mau saiu da filha dela, é na hora. Se você se derrama diante de Deus e a sua resposta agrada a Ele, fique tranquilo, porque Ele atende na hora. Que Deus lhe abençoe, que Deus lhe guarde, que Deus aumente sua fé e que Deus lhe cubra de bênção. E a partir da cura que você alcançar, vá na igreja e conte e dê o seu testemunho e dê graças a Ele, porque quem cura, a vontade é a dele. E se você tem fé, Ele confirma na tua vida. Amém? Fica com Deus.